Vamos mergulhar na história secreta de um dos maiores bancos do mundo. Mas, esperem, isto não é bem uma história sobre finanças. É mais uma saga de segredos, de enganos e de uma ambição tão grande que parece mesmo saída de um livro. E esta citação da obra que inspira a nossa análise, acho que acerta em cheio. Não estamos a falar de números e transações. Estamos a falar de um universo onde o que se vê à superfície é só a ponta do iceberg. Então, o nosso roteiro é este. Primeiro, vamos enquadrar a história como um novelo de segredos. Depois, vamos às suas origens, que são, bem, surpreendentes. A seguir, vemos como isto se transformou num império. E, no fim, como é que esta história real está a ser recontada como um thriller. Vamos então ao primeiro ponto. Um banco de segredos. Porque lá está. Isto não é a típica história empresarial. É muito mais do que isso. É uma verdadeira saga de poder, de influência e que nos diz muito sobre a natureza da ambição. Na narrativa que estamos a seguir, as coisas ficam complicadas. Aquela linha que normalmente separa o bem do mal fica toda esbatida. E o dinheiro? Bem, o dinheiro revela a sua faceta mais obscura. De repente, a história financeira transforma-se num enredo complexo e super cativante. E essa faceta obscura do dinheiro tem uma origem que ninguém estava à espera. E assim chegamos à segunda parte, o estratagema da Companhia de Águas. Acreditem, é aqui que a história dá uma volta completamente inesperada. Parem e pensem nisto. Como é que uma empresa que supostamente tinha a missão de levar água potável a uma cidade acaba por se tornar num dos bancos mais poderosos do mundo? Parece estranho, não é? Pois a resposta está num plano mesmo muito, muito astuto. Ok, vamos recuar no tempo. Tudo começa com a The Manhattan Company. Estamos nos finais do século XVIII, Nova York está a crescer a um ritmo alucinante e tem um problema gigante, a falta de água potável. Para toda a gente, a missão desta empresa era simples, resolver essa crise. Só que, aqui é que está o truque. A missão pública de fornecer água era, na verdade, uma fachada, uma desculpa. Isto porque a verdadeira oportunidade estava escondida numa pequena cláusula na licença da empresa. Uma cláusula que, vejam só, também lhes permitia operar como um banco. E quem é que estava por trás disto tudo? Aaron Burr. Um tipo escrito como um homem ambicioso envolto em mistérios. E não admira. Estamos a falar de um advogado formado em Princeton, que foi senador e até vice-presidente dos Estados Unidos. Foi a sua enorme influência política e, já agora, a sua rivalidade tremenda com o secretário de Tesouro, Alexander Hamilton, que foram a chave para conseguir esta licença com um propósito duplo. Claro, como seria de esperar, a parte do banco começou a ganhar muito mais importância do que a missão original. O foco de Burry da empresa desviou-se completamente para as finanças. E a água? Bem, a água foi ficando para trás. Com o tempo, a empresa perdeu a confiança do público como fornecedora de água, mas consolidou-se como uma verdadeira potência financeira. E isto leva-nos direitinhos à terceira parte. Como é que este começo tão peculiar deu origem a um império? É a história de como se passa dos canos de água para o poder financeiro global. Ora bem, vamos olhar para esta cronologia para percebermos os momentos-chave. Tudo começa em 1799, com a Manhattan Company. Quase 80 anos depois, em 1877, aparece um grande rival, o Chase National Bank. O século XX acelera tudo. Em 1930, uma aquisição super estratégica e, finalmente, o grande momento, em 1955, a fusão que junta estes dois gigantes que antes eram concorrentes ferozes. E aquela aquisição de 1930 que eu mencionei foi uma jogada de mestres. Foi o que os pôs no topo. Ao comprar a Equitable Trust, o Chase National Bank tornou-se simplesmente o maior banco comercial dos Estados Unidos daquela época. Um autêntico titã financeiro. E pronto, em 1955 as duas histórias juntam-se. O herdeiro da tal companhia de águas, de Aaron Burr, e o seu poderoso rival, o Chase National, unem-se. E o que nasce daí? Uma entidade que iria dominar o mundo financeiro, o The Chase Manhattan Bank. E agora, na nossa última parte, voltamos ao início de tudo. Como é que esta história verídica, cheia de intrigas, está a ser transformada num thriller dos tempos modernos? A resposta é simples. Toda esta saga, desde o esquema da água até se tornar um império financeiro, é tão rica e incrível que inspirou uma nova série de livros. O escritor Fábio Batista pegou nestes acontecimentos reais e usou-os como pano de fundo para uma narrativa de ficção super emocionante. O próprio autor descreve a obra como uma espécie de dupla homenagem, por um lado aos profissionais do setor bancário,
Por outro, é uma ode aos mistérios que envolvem este universo, o que prova que a realidade às vezes pode ser bem mais fascinante do que qualquer ficção. Então, o que esta série literária faz é transformar estes factos históricos numa saga de ficção. Pega naquelas personagens clássicas, não é? Os banqueiros super astutos, os empresários cheios de ambição e, embora seja ficção, está tudo baseado numa pesquisa muito cuidada para que a experiência seja autêntica. Para quem tiver curiosidade, está publicada na plataforma Inspired. Bem, então, o que é que aprendemos com tudo isto? Primeiro, que as origens das grandes instituições podem ser surpreendentes e bastante complexas. Segundo, que a história é muitas vezes movida por indivíduos ambiciosos com os seus próprios planos secretos. A rivalidade entre Burr e Hamilton é um exemplo perfeito disso. E, talvez o mais importante, que por trás dos números e das fachadas das finanças, a realidade pode ser tão dramática e cheia de intriga como qualquer ficção. E para terminar, fica aqui uma pergunta no ar. A história do Chase Manhattan Bank mostra-nos que, por trás de uma fachada muito respeitável, se pode esconder uma origem cheia de segredos. E isso faz-nos pensar, não é? Que outras histórias assim, surpreendentes, estarão por descobrir nas fundações das instituições que hoje moldam o nosso mundo.